Bom dia, povo de Deus, paz de Cristo e o amor de Maria esteja com você nessa sexta-feira, hoje 22 de julho, finalzinho de semana. O Senhor quer hoje, nesse finalzinho de semana, nos auxiliar nas nossas atitudes, nos nossos procedimentos, porque todos nós desejamos ver mudanças na nossa vida, todos nós desejamos ver mudanças na nossa casa, na nossa família, mas para isso nós precisamos colaborar com aqueles que muitas vezes nós exigimos uma mudança. Amém? Então é justamente nisso que eu quero ajudar você, a começar por mim, a ver mudanças na nossa casa, na nossa vida, com os nossos. Amém? A palavra está em Mateus, capítulo 7, versículo 12. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho narrado segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Faça aos outros o que querem que eles façam a vocês. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Faça aos outros o que querem que eles façam a vocês. Simples, né? É uma frase de Jesus. Uma frase transformadora que muitas vezes nós deixamos de lado, mas queremos de uma forma ou de outra que o outro mude, que o outro tenha um comportamento diferente, que o outro nos compreenda, só que há uma distorção na maneira como nós agimos, quando nós esquecemos que para o outro ter mudança, primeiro tem que partir de nós. Amém? Primeiro que partir de você. Quantas pessoas já veio a mim me perguntando o que fazer com determinada pessoa que mora na mesma casa, debaixo do mesmo teto, que a pessoa já rezou, a pessoa já orou, a pessoa já fez promessa, a pessoa já fez tantas coisas para que o outro mude e a criatura, em vez de melhorar, segundo a pessoa me relatava, fica cada dia que passa piorando. E aí eu, de propósito, pegava esse texto bíblico e mandava a pessoa ler e se avaliar. Com o passar do tempo, a pessoa veio a mim e falou: verdade, hoje eu estou vendo que a determinada pessoa da minha casa está mudando, porque para o outro mudar tem que partir primeiro de mim. Amém? É isso que diz esse versículo de Mateus 7, verso 12. Que da mesma forma que eu quero que o outro me trate, eu tenho que tratar ele, eu tenho que tratar ela. O que é tratar? Agir. Muitas vezes a gente procede com o outro de uma forma tão bruta, tão ignorante, e queremos que o outro nos trate com carinho, com respeito, com consideração. Como? Se eu não fiz isso para ele ou para ela. Então, amado irmão e irmã em Cristo, aprenda isso. Toda ação tem uma reação. Toda ação tem uma reação. Eu não posso, meu irmão ou minha irmã, exigir do outro aquilo que eu mesmo não faço para ele, aquilo que você não faz para ela. Nós precisamos ajudar as pessoas a mudar de vida a partir de nós, não simplesmente falando, buzinando no ouvido do outro, jogando na cara do outro as falhas dele, os erros dele. Não, mas pelo nosso jeito de falar, de agir, de se comportar diante do outro, faz com que o outro dê uma resposta a gente da maneira que a gente estamos agindo com ele. Você já prestou atenção que muitas das vezes, sem percebermos, da maneira que, começar por mim, que eu falo com meu filho, ele vai também agir com as pessoas lá fora? Isso é tão verdadeiro que basta você observar no seu dia a dia
A maneira como você fala com seu filho, com sua filha, com seu vizinho, com seu esposo, com seu colega, seja com quem for. A maneira como você age ou a maneira como você trata com as pessoas é a maneira que muitas das vezes as pessoas vão tratar conosco. Então está aqui uma receita para que nós possamos ver transformação na nossa casa, transformação na nossa vida, é observando como eu trato o outro. Repito, eu já recebi muitas reclamações de pessoas me perguntando assim, o porquê determinada pessoa age com ela ou com ele de uma forma X. E eu também perguntava à pessoa, mas o que é que você está fazendo para que as pessoas também ajam com você dessa forma? Então é aquela coisa, eu não posso exigir do outro, repito, aquilo que eu mesmo não sou o primeiro a fazer com o outro, né? Por exemplo, mas fulano passa e não me cumprimenta. E eu pergunto, você cumprimenta ele quando passa também? Fulano não me visita, você vai visitar fulano? Fulano não liga para mim, você pega o telefone e liga para ele? Então tem aquela bate e volta, né? Nós queremos muito do outro, mas nós mesmos somos os primeiros a não fazer o muito que queremos que o outro fazemos conosco. Amado irmão e irmã em Cristo, nós vivemos em um mundo de cobrança, vivemos em um mundo muitas vezes de exigência familiar, no matrimônio, na amizade. Estamos diante de uma palavra que vem nos dar uma orientação do céu. Repito o que disse em Mateus 7, versículo 12. Faça aos outros o que querem que eles façam a vocês. Se eu quero respeito, por exemplo, eu tenho que dar respeito. Se eu quero consideração, eu tenho que dar consideração. Se eu quero ser visitado, preciso visitar. Se eu quero ser lembrado, preciso também lembrar. Então não posso ficar naquela posição de coronel ou de rei, né? Ou rainha, sentado no trono, esperando que os outros venham até mim. É eu que tenho que ser o primeiro a ir até o outro. Amém? Então que hoje, nesse dia 22 de julho, sexta-feira, nós fazemos uma avaliação. Será que o outro nos está retardando a conversão ou o comportamento dele, porque eu sou o primeiro a não colaborar com isso, né? Eu achei engraçado que alguns dias atrás eu estava na igreja aqui em Escurial e uma mãe de família me abordou falando assim: quando você estiver falando na palavra de Deus, você pregue assim, que fulano tem que mudar o comportamento dele em casa, porque ele anda muito na igreja, mas em casa ele é assim, assim. Eu olhei para a pessoa e disse: e você está fazendo por onde ele mudar? A pessoa ficou sem graça. Veja, a pessoa veio até a mim pedindo para me dar um sermão na igreja para aquelas pessoas que não mudam em casa. E eu perguntava para a dita que falava para mim: e você está fazendo por onde o outro mudar? Porque às vezes nós pensamos assim: não, quem anda na igreja tem que ter o comportamento de igreja. Mas a pergunta é: você que também não é igreja, está fazendo por onde o outro que é igreja mudar? Porque às vezes o outro está procurando tua mudança, mas você dentro de casa está sendo o próprio demônio fazendo com que o outro não se converta. Começamos a exigir do outro que o outro mude, começamos a exigir do outro que o outro seja educado, começamos a exigir do outro que seja paciente, mas nós mesmos, os primeiros que cobramos do outro, somos os primeiros que passamos na cara dele o erro dele, a falha dele. Então veja, há um elo aí, né? Há um elo de falta muitas vezes dessa unidade. Para o outro mudar, preste atenção, você precisa colaborar para essa mudança, meu irmão e minha irmã. Não é o fato do outro andar na igreja que o outro vai virar santo do dia para a noite. Você precisa também se santificar. Você precisa também fazer para o outro mudar. Amém? Que essa palavra tocar no seu coração, que você reflita as suas atitudes, né? Não ficar como muitos, né? Sentado como uma rainha, como um rei, que o outro venha até você, lhe trate, né? Com todo carinho, com todo cuidado, se você não é o primeiro a fazer isso também. Tudo, meu irmão, vai depender da maneira como agimos com as pessoas. Guarde essa frase. Toda ação gera uma reação. Toda ação, não é algumas, é toda ação. Eu me lembro que alguns dias atrás, algumas pessoas mais velhas me ensinavam assim, que uma criança, por exemplo, ela só quer um agrado. E observando isso no meu dia a dia, isso é verdade.
Você veja que uma criança, ela fica tão feliz com o papel que você dá ela, fazendo uma bolinha simples de papel, e a criança ali fica tão grata só por uma bolinha de papel que você dá ela, ou por uma bala, né? Tudo é uma grada, e a criança ali já começa a se apaixonar por você. Já quer estar no seu colo, já quer estar lhe abraçando, porque você fez por onde. Assim é na nossa vida, dia a dia. Às vezes nós queremos que a esposa mude, o esposo mude, mas nós mesmos sabemos nem como agir com aquela pessoa. Agimos no grito, agimos na ignorância, agimos pelo impulso e depois colocamos a mão no queixo e perguntamos: mas meu Deus, por que o outro não muda? Porque você precisa agir de uma forma certa, de uma forma sábia, da forma que o próprio Deus ensina hoje no Evangelho de Mateus 7, versículo 12. Não são as palavras, meu irmão, não são as palavras, minha irmã, de falar que o outro tem que mudar, que o outro vai mudar. Não, mas é o nosso proceder. Como falo com as pessoas, como me comporto com as pessoas. Não é pegando o outro pelo pescoço, puxando, venha pra cá e faça assim, ou buzinando constantemente no ouvido do outro. Você tem que mudar, você tem que mudar. Isso se torna uma pessoa monótona. O que é isso? Uma pessoa chata, antipática. Então, ao invés de você e eu ficar buzinando no ouvido do outro que o outro tem que mudar, vamos nós mudar primeiro a maneira como falamos com as pessoas, né? Não sei como muitos, né? Diz assim: eu nasci assim e vou morrer assim. Misericórdia. Não, meu irmão. Eu nasci assim, mas tenho que morrer de uma forma diferente, porque senão no céu eu não entro. Isso se chama conversão. Não é as palavras, repito, que vai fazer com que o outro mude, né? Só dando conselho que o outro tem que mudar, mas é a maneira como eu falo com o outro, a maneira como eu falo com a outra. Que o Espírito Santo dê a você e a mim sabedoria, para que nós tenhamos discernimento, meu irmão e minha irmã, não ficar aquela posição de querer ser tratado, repito, como príncipe, como a rainha, onde nós mesmos somos os primeiros a não tratar o outro como o outro também desejaria que fosse tratado. Finalizo como iniciei, Mateus 7, versículo 12. Faça aos outros o que queres que os outros façam a vocês. Amém? Deixe embaixo seu comentário. Compartilhe pelo menos para 5 contatos essa pregação. E vamos, meu irmão e minha irmã, seus primeiros, né, a colaborar para a mudança do outro. Caso contrário, você pode rezar texto com todo respeito, você pode ir para a Santa Missa com todo respeito, você pode fazer o que for, você pode fazer várias novenas para que o outro mude. Mas enquanto eu e você não tem um comportamento também de mudança, o outro vai agir da mesma forma como você agiu com ele. Pode ter certeza. É o bate e volta, né? Ou você muda, ou o outro não vai mudar. Pense nisso com carinho. Ficamos por aqui. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Te amado, te amada.